Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje o primeiro livro de uma trilogia, a Trilogia da Luz, que nos traz importantes ensinamentos proporcionados pelo espírito Bento José, um amigo da espiritualidade que faz um trabalho de amor dedicado especialmente aos jovens. E quem vem conversar conosco sobre essa trilogia, sobre esse primeiro livro, é a médium Sandra Carneiro, já nossa conhecida, já esteve aqui conosco falando de outros livros, trazendo livros importantes para nosso aprimoramento. E nós vamos falar sobre esse livro que como já dissemos, uma psicografia de Bento José. E que tem o título Rebeldes, subtítulo Luz que Nunca se Apaga. Bom, Sandra, você já é nossa amiga aqui do programa, né? É uma alegria poder estar aqui com você de novo, matar saudade, eu já estava com saudade de você. A alegria é nossa. E de ter a oportunidade de falar desse projeto, dessa coleção, desse trabalho, que é especialmente voltado para os jovens. É, uma trilogia extraordinária, porque são 3 livros fáceis de ler, né, com uma linguagem muito boa, muito assim, acessível a qualquer idade, principalmente aos jovens, né? Mas de um assunto tão importante, né? que conscientiza os jovens e que ajuda os pais nessa conscientização, ou quando os filhos saem um pouquinho da rota, né? Consegue trazê-los, ou pelo menos tem como, né? Tem alternativas para ajudá-los. Né? Vamos falar desse primeiro livro, Rebeldes, né? Que tem como subtítulo Luz que Nunca se Apaga. Vamos falar um pouquinho do autor, né? Do Bento José. Então, o Bento José é um espírito que, quando encarnado, foi escritor. Certo. E com uma habilidade muito grande de falar com os jovens e com as crianças. Então, tinha uma facilidade muito grande de trabalhar. No plano espiritual, quando ele passou para o plano espiritual, ele continuou o trabalho dele. E com essa obra, ele fez um trabalho de pesquisa com vários jovens no plano espiritual. Reais, jovens desencarnados, sabendo as suas histórias da família, como é que tinha sido aquele processo, o que tinha acontecido com a família. E ele foi compilando essas histórias desses jovens e, através do Serginho, que é um jovem que está no plano espiritual, ele colocou ele como um personagem principal e se propôs a contar em vários livros as histórias desses jovens. Porque ele diz até que são jovens inseguros que caminham aqui meio atribulados, meio atrapalhados na vida, e ele dá uma rota, né? Ele se propõe com essa coleção porque o jovem, como você colocou, os pais têm o grande desafio de cuidar dos jovens, e quando eles saem da infância e entram na adolescência, aquele período que o jovem está saindo, que a criança está deixando de ser criança e se tornando adolescente, é um período delicado, talvez um dos mais delicados dessa fase. Porque quando a criança já cresce mais, o adolescente, aí ele vai encontrando. Mas quando ele sai, para os pais, ele ainda é uma criancinha. Só que, de fato, ele não é mais uma criancinha. É assim, para algumas coisas ele é criança, para outras ele é adulto, já ele fica se perdido, impõe né? responsabilidades. Isso. E nessa fase, nós já fomos adolescentes, a gente sabe. O jovem não quer saber de opinião, muitos jovens são mais rebeldes, então ele não quer saber de conselho. No Rebeldes mesmo tem uma situação que o Serginho fala, mãe, chega de falar, você só fala. O jovem acha isso às vezes. E nessa coleção ele tenta falar com esse jovem, não dando uma lição de moral, ou apontando, ou dando sermão, mas explicando, exemplificando a situação de vários jovens. E aí ele coloca a situação de ação e reação, as consequências, o que o jovem semeia, o que ele colhe, mas de uma maneira contando a história desse jovem. É branda mesmo, né? É leve, ele conta coisas difíceis, só que sem formar imagens mentais muito carregadas. Isso, ele não julga em nenhum momento, ele não critica em nenhum momento, mas ele ensina, ele orienta, ele dá alternativas, isso é extraordinário. Fala muito de perto com o jovem. Porque ele não quer lição de moral. Isso é uma coisa que ele não quer escutar. Mas, ao mesmo tempo, ele esclarece o pai, a mãe, né? Também. Como agir. Ajuda, como você disse. Ele dá algumas dicas, procura ser uma ferramenta. Aí o jovem vai refletir sozinho. Ele vai lendo, ele se envolve na leitura, ele se envolve na história. Quando ele vê, ele já está preso. E aí
a própria história trabalha as questões e faz o jovem refletir. Ele faz o jovem acreditar que ele decidiu, que ele que tomou a decisão das coisas. E, na verdade, ele foi levado àquela decisão, né, de uma forma conduzido, carinhosa. Né? Isso. Que é um pouco o que os pais precisam fazer com os filhos. É, né? é a pipa, né? A verdadeira pipa, né? Que a gente mesmo. vai dando linha, né? E vai acompanhando. Vai acompanhando para não se perder, enfim, né? A gente percebe que tem se tornado cada vez mais desafiador criar os filhos no mundo contemporâneo. Os problemas, as drogas cada vez mais cedo, assediando os jovens, a questão da sexualidade. Então, é desafiador para os pais. Porque os jovens hoje, eles têm uma inteligência muito mais desenvolvida, né? Eles têm uma bagagem maior. Eles estão chegando com uma bagagem já grande. Então, eles têm argumento para contestar aquela simples ação de pai e mãe que dizem não, não quero, não pode. Mas por quê? Sempre. Não é? Então, é interessante. Não basta mais, é pessoa seu pai, então chega. E eles argumentam muito e refletem bastante. É impressionante. E desde pequenos, desde bem pequenos. Né? E o Serginho fala isso também, né? Ele já dá uma dica para os jovens dessa importância da ação do jovem, dele refletir, dele buscar o conhecimento, dele aceitar alguns conceitos, pelo menos para rever, para refletir. Né? Não precisa aceitar de imediato, mas precisa refletir sobre o que os mais velhos, os mais experientes, pelo menos momentaneamente, né, nessa vida, estão, né? É o caso, ele quer fazer uma determinada coisa na história, ele quer tomar uma decisão e os pais aconselham a não fazer, porque os pais já estão antevendo. Isso. E às vezes o jovem tem a tendência de rebater pelo simples fato, é meu pai, então eu não aceito. Isso mesmo. Porque ele tem a tendência nessa idade de ruptura, ele quer ter o caminho dele, ele não quer... E às vezes ele diz não só por dizer não quer nem refletir se aquilo tem alguma coerência ou não tem. E o jovem se acha muito... comigo não vai acontecer nada. Exato. Então, mas aconteceu com outro, mas foi com outro porque não tomou cuidado, mas comigo... Então, os jovens têm aquela sensação de que sou imortal. Isso, e que pode tomar qualquer tipo de atitude, vai fazer qualquer coisa e está livre. E gosta do perigo, e gosta de viver com adrenalina. E faz parte dessa faixa etária experimentar e transgredir, ir atrás de descobrir as coisas, mas precisa ter consciência de que tudo tem consequências. Muito bom. E é isso que o Bento José está tentando passar. Né? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre essa trilogia importante. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o primeiro livro de uma trilogia, a Trilogia da Luz, que tem como título Rebeldes e como subtítulo Luz que Nunca se Apaga. É um livro ditado pelo espírito Bento José, a médium Sandra Carneiro, que está aqui conversando conosco sobre esse primeiro livro. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Você que quer ajudar de alguma forma a que essa informação, essa orientação, essa forma de consolar, de esclarecer, chegue a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso a essa informação, a essa oportunidade, né, de se orientar, de ser consolado, junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e ajude a que o mundo se faça melhor, a que nós construamos um mundo mais solidário, mais fraterno. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua colaboração. Bom, Sandra, vamos falar um pouquinho desse livro Rebeldes. Eu acho que é interessante o título, já chama, já atrai os jovens, né? Até pelo título, porque o jovem se acha mesmo um pouco rebelde. Com certeza. Parece que dá assim uma autoconfiança nele, né? Por ser um pouco rebelde e contestar as coisas. Então, eu acho que já chama atenção, né? Sem dúvida. Eu acho que é a fase da vida que as pessoas
tendem a exercitar a rebeldia. Isso. Depois a gente vai aprendendo com a vida que algumas coisas nós temos que nos acomodar, né? Você vai acomodando, né? Vai colocando tudo nos Mas lugares. o que é manter o espírito jovem, se não manter também esse ímpeto de transformar, de transformação? Porque nós vamos amadurecendo, mas a gente pode manter essa jovialidade, né, de querer aprender sempre. E a esperança de querer ver o mundo diferente, o mundo melhor. Muitas questões ligadas à rebeldia do jovem têm a ver com um mundo onde eles não encontram respostas também. Modelos que eles não conseguem se encaixar. Então, para eles também é desafiador sair da infância e entrar num mundo que eles veem diferenças sociais muito grandes e eles não entendem a dor, o sofrimento, os problemas, às vezes dentro de casa e muitas vezes no mundo. Então, sofrem, realmente eles sofrem. Uns sofrem pelos outros e alguns sofrem por si mesmos, pela sua situação. Pela sua dificuldade, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, da história, né? Dá uma... Conta só um pouquinho. Um pouquinho, né? Que é para os jovens e até para os pais, não só para os jovens. Não estamos falando só para os jovens hoje, nós estamos falando para os jovens, mas para os pais também. Acho que para todas as pessoas que têm neto, sobrinho, muitas vezes queremos que o jovem leia. Às vezes o jovem tem alguma resistência ou não gosta, ou às vezes não gosta do livro espírita porque teve alguma experiência e não gostou, enfim. E com essa literatura, bem fácil dele assimilar e ao mesmo tempo com conceitos que fazem ele refletir, que levam a doutrina espírita para que ele possa ter conhecimento, então contribuem para que o jovem encontre algumas respostas. É sem imposição, Sim. É só exposição. Ele está expondo para o jovem o que pode acontecer com ele, depende do caminho que ele tomar, depende da ação que ele tiver, das escolhas que ele fizer. Né? O ponto central são as escolhas que todos nós fazemos toda hora, todo dia, e aí ele está exposto. E nessa fase que ele está entrando na adolescência, ele está começando a exercitar esse livre-arbítrio, começando a exercitar essa escolha. Antes era a mãe que escolhia uma série de coisas, agora ele começa a escolher. O Serginho é um jovem que existe, ele é real, ele está no plano espiritual. Um jovem de uma família extremamente equilibrada, tranquila, estruturada. Não é um jovem de risco, tem um futuro promissor, estuda, pratica esportes. Adora música, né? Adora música, tem uma banda, está montando a banda e a banda vai se apresentar no dia do aniversário dele. Então ele está eufórico junto com a namorada, tá namorando. E o Serginho, por influência dos amigos, por influência da própria namorada, da Paula, que ele gosta muito dela, ele toma uma decisão que vai contra a família. Toma uma decisão que coloca a vida dele em risco. E tem uma certa consciência do que está fazendo já pela idade que tem, vai contra a opinião dos pais mesmo frontalmente, e com aquela situação, comigo não vai acontecer nada, eu posso fazer o que eu quiser. E toma uma decisão que coloca a vida dele em risco envolvendo bebida, e acaba desencarnando junto com a namorada. É interessante que eu acho que muitos jovens ainda têm esse perfil, né, de fazerem as coisas para que os outros não os julguem, né? Fracos, sei lá, inferiores, qualquer coisa desse tipo, né? Ele quer se sentir parte do grupo. Isso. Ele quer se sentir igual a tribo dele, né? Isso, então ele às vezes se deixa mesmo influenciar. E nesse caso ele, por conta dessa influência, ele toma essa decisão. A ligação dele com a Paula, com a namorada, é uma ligação que no primeiro livro, nesse primeiro livro da trilogia, nós não entendemos profundamente. Depois, ao longo dos outros livros da trilogia, nós vamos entendendo a ligação profunda que eles têm, grande, e ele vai despertar depois no plano espiritual. E fica por um período até que relativamente longo, porque a atitude dele é considerada pelas leis divinas como um suicídio. Que é que muitas pessoas ainda não entendem muito bem isso, né? Por que mas eu não me matei, foi um acidente, mas foi provocado pela sua imprudência, né? Você provocou com a sua ação, com a sua escolha. Exatamente, né? E ele não aceita, porque de modo nenhum, ele não deveria desencarnar naquele momento, não estava previsto o desencarne dele. Então foi uma ação irresponsável, de inconsequência mesmo. Inclusive o capítulo ali é uma comemoração inconsequente, porque ele não pensa no desdobramento das ações que ele está fazendo. Vai agindo no impulso, na empolgação do momento, sem pensar
nos desdobramentos. E é o que a gente vê muito, o jovem, nesse impulso, tomar alguns caminhos. E essa é a preocupação da espiritualidade, vidas promissoras, vidas com tarefas para a humanidade, vidas, além de toda a questão familiar, o lar, toda a oportunidade da encarnação abençoada que nós temos, acaba sendo desperdiçada pelo jovem. Perdeu. Por conta de, e a doutrina espírita deixa isso muito claro, que é possível ao ser humano encurtar a sua vida na Terra sem perceber que está fazendo isso. Às vezes pela alimentação, depende, tem várias maneiras de nós fazermos os excessos, de nós fazermos isso. E no caso do Serginho foi mesmo por uma decisão, eu não vou contar aqui qual foi. É evidente. Mas é uma atitude impensada e inconsequente. E lá no plano espiritual ele tem que se readaptar. Ele tem que começar uma vida nova. E ele questiona muito, ele não aceita. Ele quer falar com o dono da colônia onde ele vai ser resgatado, porque ele não consegue. Ele sente muita falta da família. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco, Sandra, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com um pouquinho mais dessa história. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o primeiro livro de uma trilogia, a Trilogia da Luz. O livro tem como título Rebeldes, Luz que Nunca Se Apaga, é o seu subtítulo, ditado pelo Espírito Bento José, a médium Sandra Carneiro, que está aqui conosco, para nós contarmos um pouquinho mais sobre essa história, que é uma história muito agradável e ao mesmo tempo muito importante para nós pais e para os jovens, nossos filhos. Bom, Sandra, vamos falar mais um pouquinho. Eu acho que agora a gente vai falar, enquanto nós estamos aqui no intervalo, nós estamos falando da parte consoladora, porque até agora a gente falou da parte meio trágica da história, sim, que são as nossas escolhas equivocadas, né? Então, vamos falar um pouquinho agora para os pais, né, do consolo que a história também nos mostra. Sim. Né? A família, a perda de um filho é seguramente a dor mais profunda que uma mãe e um pai podem vivenciar. E para essa questão, para essa dor, ou para a perda de qualquer ente querido, a doutrina espírita ela traz um consolo profundo, ela ajuda a pessoa que está naquela dor a superar, porque tem a certeza, vai ganhando a convicção da continuação da vida. Não há nada mais consolador do que nós imaginarmos ou sabermos que aquela pessoa que a gente ama, por quem nós nutrimos carinho, está bem, está continuando a sua jornada, continua viva. Então isso dá um conforto. E no livro Rebeldes, a mãe do Serginho, depois da perda, ela era uma mulher que já tinha fé, tinha uma confiança em Deus, mas depois da perda ela vai encontrar essa força na doutrina espírita, nos esclarecimentos da doutrina espírita e através das mensagens psicografadas, que são ferramentas da espiritualidade para trazer a mensagem, às vezes, do filho, do pai, e o conforto que isso traz, a certeza que nós temos quando recebemos essa mensagem de que a pessoa continua, ela está lá, ela está viva, e a vibração que nós mandamos para essa pessoa, então, de equilíbrio, passamos a passar de esperança, de forças. Na trilogia, nós vemos em outras situações os pais encarnados ajudando os seus filhos no plano espiritual, através da intercessão, de continuar do lado do filho, mesmo ele passando por uma outra dimensão. Então, traz muita força, e mesmo para o jovem. Às vezes, o jovem está numa fase onde ele perde um amigo, ele perde um pai, ele perde alguém próximo, e se ele não tiver uma âncora, uma fé, onde ele acredite que aquilo vai continuar, a esperança dele em continuar vivendo, né? Nós vemos as depressões, até suicídio às vezes. Né? É interessante porque são várias as formas de consolo, né? Através do sonho, através da mediunidade, das mensagens vindas de outros médiuns, enfim, a inspiração, né? Então, a gente precisa mesmo compreender para poder aceitar e para poder manter, fortalecer essa fé, essa esperança, que é o que nos leva para frente. Acesa, né? Aquela força de continuar caminhando, apesar
de ter que lidar com situações que nos causam tanto desconforto, tanta É interessante dor. que me chama a atenção, porque quando você falou que o jovem, ele acha que ele é imortal, e o livro mostra, ele é imortal em espírito. Sim, ele né? realmente é, Não né? é? Mas mostra para ele que ele tem que ter prudência com o corpo físico, que é um instrumento de aprimoramento. Isso é interessante, porque aí ele começa a ser um pouco mais prudente, ele começa a pensar um pouco mais em si, né? E no próximo, porque muitas vezes você não perturba só o seu viver, né? Mas você destrói a vida do outro também. E temos visto isso muito, né? Nós temos problema de bullying, as pessoas agindo, os jovens, sem pensar que as consequências que podem advir. Por isso que o conhecimento espírita, saber que você já existiu antes, que você está ali vivendo uma situação para acertar o seu caminho, para consertar suas relações e no futuro você vai responder por tudo, por todas as suas decisões. Então isso muda a perspectiva da gente, né? Muda a forma como nós tomamos as decisões. Eu sei que tudo vai ser perene, não vai acabar aqui. Então tenho né, que tomar a decisão que me trouxer o melhor resultado mesmo. E aí ele não pode mais responsabilizar ninguém. Ninguém mais é culpado a não ser aquele que praticou, aquele que escolheu, né? Sim. Mas o livro tem uma outra parte importante, que são notas complementares, né? Porque nós estávamos conversando, ele traz a teoria espírita, assim, entremeado, né? No meio da história. Então, ele não é cansativo. Você recebe os conceitos, os ensinamentos doutrinários, mas dentro da história. Dentro do contexto da história. Exatamente. Mas tem um pouquinho mais, né? Exatamente. No final do livro, ele colocou, o autor espiritual, complementos das informações. Então, ele dá o conceito de algum tema, reencarnação, por exemplo, ou desencarnação, ou contato com os entes queridos durante o sono. E qual é o conceito disso dentro da doutrina e onde ele encontra na codificação, nas obras de André Luiz ou de Emmanuel, onde ele encontra a complementação, porque ele pode aprofundar o conhecimento dele. Ele tem informações de todos os tipos. Não tem desculpa. De todas as formas. De todas tem a as história, formas. tem a parte de estudo, se ele quiser. Não tem desculpa para não se informar, não é mesmo? É isso mesmo. Bom, a editora desse livro é a Viva Luz. Viva Luz Editora. Viva Luz. Então, quem quiser mais informações, enfim, saber um pouco mais sobre a editora, sobre outros livros e sobre essa trilogia, né? Sim. Então é www.vivaluz.com.br. Isso. Então entra lá, tem contato, Tem todas as informações. todas as informações, né? Isso mesmo. Então tá, então nós estamos chegando ao final. Que pena. Uma pena. Mas nós vamos falar dos outros livros numa próxima oportunidade. Que bom, que bom. Então tá. Vai ser uma alegria. Nós agradecemos muito, viu, Sandra? Um carinho para você, nossa alegria de ter você aqui conosco. Eu é que agradeço mais uma vez o carinho de vocês e a oportunidade de estar participando desse programa. Muito bom. Se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para a gente. repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa e eu aguardo você. Até lá.